Vamos começar do zero, tá? Você já começou explicando então que a Cabalá é a vertente mística, esotérica do judaísmo, que é muito interessante. A gente já recebeu rabinos aqui, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você contasse mais sobre a história então, para a gente começar o conceito do zero. De onde surgiu, como começou, quem foi o primeiro propagador deste conhecimento no mundo, enfim, vamos lá. Perfeito. Quando a gente fala em Cabalá, todo mundo associa automaticamente ao judaísmo, porque os judeus, eles têm um papel, assim, de guardiões dessa tradição. Então, eles conseguiram fazer com que ela chegasse até os dias de hoje, intocável, de uma forma, assim, ó, impecável, realmente. Então, é mérito deles toda essa jornada, toda essa guarnição do grande mistério que vem de uma raiz muito ancestral. Eu posso dizer que a Cabalá tem origem até Atlantis. Por quê? Se nós olharmos a raiz do monoteísmo, das religiões monoteístas, elas vêm geralmente da figura de Abraão, né? Então são religiões abraâmicas. Essas religiões abraâmicas, se nós formos olhar, Abraão, ele nasce aonde? Historicamente falando, em Ur, na Suméria, a terra dos Anunnakis. Então a gente vai ter um Abraão que nasce e é criado dentro de uma cultura na terra de Ur, ele bebe dos mitos originários suméricos e ele vai, depois de já bem maduro na sua vida, né, com a sua esposa Sara, e ele passa pelo Egito. E lá no Egito, então, ele entra, ele sai de lá e ele recebe uma bênção de um tal de Melquisedeque. Depois a gente pode falar desse carinha aí, que é um personagem bem interessante. E aí ele começa a propagar o monoteísmo, né? Então veja que a própria narrativa histórica simples, básica que a gente tem aqui, do grande patriarca Abraão, já nos dá um senso de que essa ideia, ela vem sendo construída. Ele, sim, ancorou essa religião, ele ancorou todo essa forma, pensamento na Terra a partir dele. Mas existe um background, né? Existe todo um cenário que foi construído por trás disso. Assim como Moisés. Moisés viveu 80 anos no Egito, como um príncipe, como um cara que tinha acesso a todos os grandes mistérios do Egito. E lá ele traz também, através do Êxodo, que é uma história muito conhecida pela maioria das pessoas, né? O Êxodo bíblico, que ele tira o povo hebreu do cativeiro do Egito, eles passam por toda a travessia do deserto, até chegar na Terra Prometida, depois de 40 anos, que o 40 é um número muito místico na Cabalá, né? 40 anos do exílio, nós tivemos 40 anos do reinado do rei Davi, nós tivemos 40 dias e 40 noites também de Jesus no deserto, de Elias também no deserto. Então o número 40, né, do dilúvio, foram 40 dias e 40 noites também, ele é um número muito místico dentro da Cabalá. Depois a gente também pode abrir um pouco disso. Essa ideia, então, ela vem sendo trazida e adaptada ao longo dos anos e vem nos remetendo, então, ao que a gente conhece como Cabalá. Veja bem, quando nós falamos em Cabalá, em mística judaica, nós não necessariamente associamos a Bíblia apenas, né? O Tanar, que é o Antigo Testamento completo, ou a Torá, que é o Pentateuco de Moisés, ou a Bíblia como um todo, que seria o Antigo e o Novo Testamento. Nós não necessariamente associamos a isto. Por quê? O conceito de árvore da vida, que é uma imagem onde tem 10 bolinhas e 22 traços, que é justamente uma geometria sistêmica de todo o universo, de toda a constituição da realidade, ela só foi estruturada dessa forma no século XIII. Antes disso, existiam outras formas de pensamento que são consideradas também cabalísticas. Então, acho que a primeira distinção que a gente precisa fazer aqui é que a árvore da vida não é Cabalá. Ela faz parte da Cabalá. Entende? E isso é uma confusão comum, é super comum. É super normal isso mesmo. O pessoal olha para a árvore da vida, ou olha para a Cabalá e associa. É a árvore da vida e é isso. Porque o conceito esotérico moderno que foi sendo constituído, meio que só trabalha a árvore da vida como sendo a Cabalá, as 22 letras, as 10 Sefirot, que nós depois podemos explicar um pouco mais a fundo também. Então, esse conceito, ele precisa ser desconstruído para que a gente construa algo novo. Então eu quero convidar, inclusive, quem está assistindo para embarcar numa jornada breve, aqui histórica, só para a gente entender mais ou menos por que a gente acredita em determinadas coisas e como que a Cabalá que a gente conhece hoje é
esta Kabbalah, né? Por que que a gente tem isso? Então, eu comecei falando sobre a ideia de Abraão, de Moisés. Isso é um período, 1500 a.C., sabe? É um negócio muito antigo mesmo. Se nós formos um pouquinho mais para frente na história, num período que é conhecido como exílio da Babilônia, né? Nós vamos ter mais ou menos 600 a.C., um nascimento de uma vertente filosófica que é muito conhecida hoje em dia, que é a ideia apocalíptica. Você sabe que o Apocalipse, a ideia apocalíptica, ela nasce numa vertente judaica. Então ela nasce justamente num momento em que existiam profetas, e profeta era uma profissão, inclusive, ser profeta, você podia ser um profeta freelancer ou institucionalizado, vamos dizer assim, e as pessoas iam até o profeta não para ver o futuro, ele não era vidente, ele era aquele que se conectava com Deus e a pessoa tinha um contato, vamos dizer, intermediário com Deus através do profeta. Então era uma época de profecias, era uma época de profetas. E esse momento da humanidade, nós tivemos o exílio da Babilônia, no caso, o povo hebreu, né, teve o exílio da Babilônia, e lá na Babilônia, eles começaram a ter contato com outras religiões, com outras formas de pensamento, que é o zoroastrismo. Você já ouviu falar do zoroastrismo? Vem de Zoroastro, é também mais ou menos 1500 a.C., é bem antigo, e ele acreditava basicamente que existia um deus do bem, um deus do mal, esses deuses ou as forças opostas se degladiavam, e era uma constante batalha num campo espiritual que não era visto pelo mundo físico, e no final das contas o bem vencia o mal, e o mal era subjugado a um outro planeta ou outra realidade, vamos dizer assim. E isso era por meio de uma figura que a gente determinou como Messias, né? Então, essa ideia, fundamentalmente, vem do zoroastrismo e ela é recebida, então, pelas vertentes judaicas ali que estavam no exílio, e eles percebem, opa, então a gente está aqui no exílio, a gente está numa terra, por exemplo, que não é nossa, que nós estamos, às vezes, num certo cativeiro aqui, na Babilônia, essa é a força do mal, é a força contrária que esses caras estão falando. Então, cria-se toda a vertente de pensamento dual. Veja que a Kabbalah, ela é uma vertente una. Ela tem como princípio monoteísmo, né? Que é um Deus, vamos dizer assim. E aí, nesse momento da história, 600 a.C., abre-se um dualismo filosófico. E esse dualismo é muito importante para que a gente entenda todo o contexto da crença atual da humanidade. Por quê? Num momento aonde nós estávamos tendo vários conflitos geopolíticos, nós estávamos tendo várias questões de domínios, várias, sabe, questões não muito legais da humanidade, vamos dizer assim, né, submissões de povos a outros, toda aquela história, cria-se uma crença no dualismo, porque era isso que eles estavam vivendo. Em tempos muito polarizados, começa-se a acreditar em que existe um Deus bom e um Deus ruim. Existe necessariamente o bem e o mal como força oposta a esse bem. E não o bem e a ausência do bem, como era a crença anterior. Porque o monoteísmo raiz mesmo, ele vai acreditar no bem e na ausência do bem, e não no bem e no mal, como duas coisas separadas. Então isso foi muito importante para que depois viesse o período cristão, e aí no período cristão a gente tem todo um fervilhar dessa ideia apocalíptica, que inclusive é canonizada através da figura de Jesus Cristo, como o Messias e tudo mais, e cria-se a religião cristã. Nesse momento, a gente vê também vamos dizer assim, um outro movimento emergindo. Então, do século 6 a.C. até mais ou menos o século 2 ali, depois de Cristo, 3, a gente tem esse período apocalíptico em ebulição. Depois disso, a gente tem um grande movimento cabalístico que emerge justamente disso, que é o movimento da Massé Merkavah, que é da Merkaba, né? Tem o cubo de Metatron ali, a logo do meu canal também é o cubo de Metatron, porque esse símbolo, ele representa a Merkaba. E o que é a Merkaba dentro desse pensamento fundamentalista, né? A Merkaba, ela vai ser a carruagem para que o indivíduo, então, possa chegar em contato com Deus. E aí veja que a diferença, por exemplo, entre a cosmovisão apocalíptica e de quem estava praticando esses ensinamentos de Merkaba,
posteriormente é que, na ideia apocalíptica, o Salvador é externo. A figura que vai trazer a espiritualidade, a salvação. É o Messias. É o Messias, exato. É esse ser além do nosso indivíduo. Na ideia da Merkabah, não. Todo mundo pode chegar lá. Todo mundo pode fazer o exercício, fazer as coisas tudo certinho e vai ter o contato com Deus, vai ter a visão, vai ter o movimento interno, porque a Merkabah, na verdade, é o movimento de ascensão. Só que a ascensão não é para fora, a ascensão é para dentro, sabe? Então esse movimento essencial é o que muda um pouco o paradigma de crença desse estágio atual da humanidade. E aí a gente tem um grupo, vamos dizer, que começa a criar todo um contexto esotérico até em cima disso, dessa ideia dos trabalhos de Merkabah, né, da Massé Merkavah, e aí criam-se toda uma mística, toda uma escola de pensamento, na verdade, que vai sendo estruturada e vai sendo amadurecida até a gente chegar no que a gente conhece hoje como a Kabbalah propriamente dita. Outra coisa importante, o cânon para o povo judeu, né, o cânon, vamos dizer, bíblico, o conjunto de textos que são considerados canônicos para o judeu, ele não é necessariamente só o Antigo Testamento. Isso também é um ponto importante. Eles têm o Tanar, que é o Antigo Testamento, eles têm o Talmud, eles têm, sabe, Guimarães, eles têm várias... O Zohar é quase considerado um livro tão sagrado quanto, que são comentários do Pentateuco por vários e vários sábios das gerações. Tem o Sefer Yetzirah, que é um livro extremamente importante, que é dito que foi escrito por Abraão, e lá tem todos os códigos de magia astrológica, de várias combinações de, sabe, letras para que você chegue em certos estados místicos. Então, eu vejo que assim, ó, para eles também tem uma questão de que não existe só aquela porção da verdade e acabou. É uma coisa que vem sendo construída. Então, no caso da Merkabah ali, desses trabalhos, a gente tem a literatura Ehalot, que é uma literatura muito importante para quem quiser pesquisar, que é a literatura Ehalot significa palácios. O que vai mostrar nessa literatura tão especial da Kabbalah? Vai mostrar os níveis dos céus. Vai mostrar os 7 céus, vai mostrar como você chega em cada lugar, vai te mostrar, dar os códigos para você acessar esses locais espirituais, para que você consiga ter a experiência. Aonde que a gente tem isso como prova mesmo, para quem gosta mesmo da Bíblia, onde é que a gente tem um processo de ascensão bem desse estilo Merkabah na Bíblia, no Antigo Testamento? Nós temos em Ezequiel, que imagina, o cara viu os anjos, viu a carruagem, viu os orfanins, que eram umas rodas com vários olhos. Ele viu os anjos, assim, literal, não é aquele anjinho da Renascença, que é bonitinho e uma criancinha com asas e tal. É um anjo mesmo, uma geometria sagrada, cheia de olhos, cheia de coisas, formas, né? Então é um negócio tenebroso até. Então essa visão dos céus é algo a ser conquistado por aquele que busca esse tipo de postura, entende? Que não é só teórica, não é só seguir mandamentos, não é só você seguir um dogma, que é importante para uma constituição moral, é super importante mesmo para uma sociedade ter um padrão religioso para que ela, né, consiga se desenvolver enquanto sociedade. Mas eu digo que para quem quer realmente ver os céus, né, quem realmente quer tocar esse divino, existem formas para isso acontecer, que não depende de você assumir essa postura de esperar o Salvador externo, porque quem espera Salvador externo se põe de vítima, muitas vezes. Sabe? Então é realmente assumir essa responsabilidade. Eu acho que a Kabbalah nos traz muito isso.